Olá, alunos! Eu sou a professora Ellen Mendonça e na aula de hoje nós vamos aprender geometria fazendo origami. Você sabe o que é um origami? Para fazer o origami, nós vamos precisar de pedaços de papel de formato quadrado, régua, lápis ou caneta. Mas, antes de fazermos o origami, nós vamos estudar um pouco sobre os polígonos. Então, vamos lá? Mas o que são polígonos? Nós vamos aprender sobre as suas características, suas representações e também suas classificações. Objetivos: propiciar e exercitar o desenvolvimento do raciocínio lógico, da percepção visual e espacial, da atenção e da concentração. Produzir uma peça através da dobradura de papel, seguindo as instruções. Identificar as figuras geométricas como triângulos e quadrilados em cada etapa do processo. Identificar os ângulos através dos segmentos de retas nas dobraduras de papel. A nossa aula será desenvolvida em duas etapas. Na primeira etapa, será exposto um breve histórico sobre a arte de dobrar papel. Também vamos rever conceitos importantes sobre os polígonos, os triângulos e quadriláteros. Na segunda parte, vamos desenvolver uma atividade prática, que é construir um origami cabeça de gato. Vamos a um pouco de história. O que significa origami? A origem da palavra é japonesa. Ori significa dobrar, kami significa papel, origami. O primeiro registro publicado sobre a arte de dobrar papel data-se de 1745, na Índia. Foi um livro publicado contendo instruções de como dobrar um pássaro sagrado. A partir de 1976, o origami passou a ser ensinado nas escolas, fazendo parte da educação dos japoneses. Bom, vamos agora aos conceitos. Nós vamos definir os polígonos, classificar os triângulos e quadriláteros e as propriedades dos triângulos. Mas, professora, o que significa polígonos? Polígonos vem da palavra em grego polígonos. Poli quer dizer muitos e gonos, lados, ou ângulos, então muitos lados. A definição de polígonos é: um polígono são formas geométricas planas cujo contorno é fechado, formado por segmentos de retas que não se cruzam. Dependendo do número de segmentos que formam um polígono, ele recebe uma classificação diferente. Por exemplo, um polígono com 3 lados, ele recebe o nome de triângulo ou trilátero. Um polígono com 4 lados, ele recebe o nome de quadrilátero ou quadrângulo. Um polígono com 5 lados, ele recebe o nome de pentágono ou pentalátero. Um com 6 lados, hexágono ou hexalátero. E assim por diante. Vamos à classificação dos triângulos e dos quadriláteros. Os triângulos, eles são classificados quanto ao tamanho dos lados e quanto à amplitude dos ângulos. Já os quadriláteros, eles são classificados em trapézios e paralelogramos. Vamos agora para a classificação dos triângulos quanto ao tamanho dos lados. Os triângulos, quando são classificados quanto ao tamanho dos lados, eles são chamados de equiláteros
isósceles, escaleno. Um triângulo equilátero, ele apresenta todos os lados geometricamente iguais. O triângulo isósceles, ele apresenta dois lados com o mesmo comprimento. Já o escaleno, todos os seus lados têm comprimentos diferentes. Bom, vamos à classificação dos triângulos quanto à amplitude dos ângulos. Então, eles são classificados em acutângulo, retângulo e obtusângulo. O triângulo acutângulo, ele apresenta todos os ângulos agudos, ou seja, sua amplitude é menor que 90 graus. O retângulo apresenta um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O obtusângulo, ele apresenta um ângulo obtuso, a sua amplitude é maior que 90 graus. Passamos agora para a classificação dos quadriláteros. Eles são classificados em trapézios e paralelogramos. Os trapézios são figuras geométricas que um par de seus lados opostos são paralelos. E eles são classificados como isósceles, retângulo, escaleno e papagaio. Esses são os principais, existem outros. O trapézio isósceles é a figura geométrica que tem os lados opostos não paralelos iguais. O trapézio retângulo, ele tem um dos lados perpendiculares à base. O escaleno tem os lados opostos não paralelos diferentes. E o papagaio tem dois pares de lados consecutivos iguais. Vamos então relembrar os conceitos dos paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros classificados em retângulo, losango, paralelogramo e quadrado. Os paralelogramos são figuras onde todos os pares de lados opostos são paralelos. O retângulo, ele tem 4 ângulos retos. O losango, ele tem todos os seus lados iguais. O paralelogramo, quaisquer dos lados opostos são paralelos. E o quadrado tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais. Bom, terminamos então a revisão dos conceitos sobre polígonos, triângulos e quadriláteros. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, que é a construção de um origami cabeça de gato. Bom, então vamos à nossa atividade construir um origami cabeça de gato. O objetivo é nós identificarmos quais as figuras geométricas formadas em cada processo e depois identificar quais os ângulos formados. Bom, então vamos lá. Nós vamos precisar de tesoura, régua, caneta e um pedaço de papel. Esse aqui tem 10 centímetros por 10 centímetros. Podemos identificar então que a primeira figura geométrica aqui é um quadrado. Vamos então dobrar pela diagonal esse quadrado. E podemos identificar uma figura geométrica que nós denominamos de triângulo isósceles, que é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Vamos para o próximo passo, que é dobrar a parte superior do triângulo para baixo. Podemos identificar aqui a formação de um trapézio isósceles, que é aquele trapézio que tem dois lados não paralelos com medidas iguais. Vamos ao próximo passo, que é dobrar a lateral esquerda ou a direita até o canto superior dessa dobra.
Repetimos do outro lado. Podemos identificar a formação aqui de 2 triângulos escalenos, que são aqueles triângulos em que todos os seus lados têm medidas diferentes. Bom, vamos agora girar o nosso origami e fazer as marcações de olhos e focinho. Está quase pronto. E vamos para a nossa próxima etapa, para identificarmos quais os ângulos foram formados. Vamos desdobrar e podemos visualizar pelas marcações alguns segmentos onde nós vamos identificar os nossos ângulos. Podemos verificar aqui a formação de um ângulo em que sua amplitude é maior que 90 graus. Aqui podemos identificar um ângulo reto, que é aquele ângulo que tem sua amplitude igual a 90 graus. E aqui podemos identificar um ângulo agudo, que é aquele ângulo em que sua amplitude é menor do que 90 graus. Prontinho! Então, gostou? Na aula de hoje, nós aprendemos sobre os polígonos, 2 deles, os triângulos e os quadriláteros. Aprendemos também um pouco sobre a história do origami e aprendemos a construir um origami cabeça de gato. Agora eu proponho para vocês o desafio. E nesse desafio, vamos realmente verificar os conceitos e tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula. Siga o passo a passo. Depois, durante o processo, você vai identificar as figuras geométricas formadas e depois vocês vão registrar os ângulos que vocês conseguirem ao desdobrar a figura do barco à vela. Então, vamos lá? Então, alunos, conseguiram fazer o barco à vela? Que bom! Se não, eu vou fazer agora o passo a passo e você vai conferir se realmente conseguiu identificar todas as figuras geométricas formadas e também, após desdobrar o seu barquinho à vela, identificar os ângulos formados. Então, primeiro, nós vamos dobrar esse quadrado ao meio. Então, a primeira figura, nós partimos de um paralelogramo quadrado. Nós vamos identificar agora outro paralelogramo que chamamos de retângulo. Vamos pegar esse retângulo, dobrar novamente ao meio, fazer essas duas marcações. Formamos outro paralelogramo retângulo. Vamos pegar esse retângulo, dobrar ao meio. Formamos aqui um quadrado. Vamos fazer outra marcação dobrando ao meio. Só que dessa vez, vocês vão marcar somente o canto superior. Repetir do outro lado. Dobrando ao meio. Marcando canto superior. Vamos agora
fazer essa marcação, trazendo essa borda até aqui, marcar, repetir do outro lado, marcar. Internamente, podemos visualizar um triângulo isósceles e aqui um trapézio retângulo. Vamos pegar a parte superior, trazer até o centro. Formamos aqui um trapézio isósceles. Vamos girar e novamente fazer aquela marcação. Internamente, nós já identificamos o triângulo isósceles e aqui o trapézio paralelogramo. Vamos trazer essa borda superior até o centro. E podemos identificar outra figura geométrica aqui, dessa vez com 6 lados. Então, quando a figura geométrica tem 6 lados, ela é chamada de hexágono. Vamos pegar esse hexágono e dobrar ao meio. Vamos pegar essa ponta e trazer até o lado esquerdo. E agora, desse lado com 3 pontas, pega do meio e puxa para cima. Nessa parte aqui, nós podemos identificar o trapézio retângulo. Então, nosso barquinho está pronto. Podemos, então, partir para registrar os ângulos formados quando desdobramos o nosso barco. E a nossa aula chega ao final. Eu agradeço você por ter ficado comigo até aqui. Aproveite, curta a minha página, comente e compartilhe.